Graças te damos, Deus, mais uma vez podemos estar na tua casa. Te agradeço, Senhor, por cada vida que entrou na tua casa nessa noite, ó Pai. As mãos levantadas aqui, Senhor, os pedidos que foram colocados diante de ti. Tu conheces, Senhor, no mais profundo, Senhor, o que cada um aqui precisa, Senhor. Te agradecemos por esse ano, Senhor, que está se findando. Quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que continue firme na tua presença. Aqueles que ainda não têm, Senhor, firmeza, Senhor, em confiar em ti, Senhor, em crer em ti como o único e suficiente Salvador, que tu venha, Jesus, estar completando a obra, Senhor. Agora te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, aqui na tua casa. Que tu venha, Deus, estar abençoando, prosperando cada vida, Senhor, de acordo com a tua santa e bendita vontade. Te entrego a palavra que vai ser ministrada em nossos corações. Que venhamos, Senhor, ouvir o que precisamos e não o que queremos. É a oração que eu te faço, te entregando o teu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para colocar o tema aqui, por gentileza. Esse tema que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar hoje, irmãos, é um tema bem simples, mas altamente importante para a nossa vida. Senhor, ensina-nos a orar. Você pode repetir comigo? Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, o texto base está em Lucas capítulo 11, de 1 a 4. Lucas capítulo 11, de 1 a 4. Os irmãos que puderem, por gentileza, ficar em pé para a leitura da palavra de Deus, amém? Lucas capítulo 11, de 1 a 4. Mateus, capítulo 6, narra, a oração do Pai Nosso, e aqui Lucas vai repetir um pouquinho diferente algumas palavras, e esse detalhe que os discípulos pedem para que o Senhor lhes ensine a orar. Diz assim: de certa feita, estava Jesus fazendo o quê, irmãos? Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, ou seja, João Batista, ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Amém? Pode sentar, por favor. Irmãos, hoje eu queria que nós pudéssemos imaginar essa cena. É interessante, irmãos, eu sempre gosto de repetir isso, que na Bíblia os apóstolos chegam para Jesus e falam: Jesus, me ensina a pregar. Não tem. Jesus, me ensina a expulsar um demônio. Não tem. Jesus, me ensina a orar por enfermo. Não tem. Jesus me ensina outras coisas. Mas é interessante que eles perceberam que, vamos botar aqui, entre aspas, o segredo de Jesus. O que fazia de Jesus o Deus que se tornou homem. Porque Jesus se tornou homem. Irmãos, alguém já disse que esse planeta aqui é lugar de oração. Jesus se tornou homem e teve que orar. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo ora. Então esse planeta é um lugar que precisa de oração e ele necessita de oração. E é interessante que quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa bem feito, já viu aquela coisa que você dá vontade assim: fulano, me ensina. Igual as irmãs agora, vai chegar dia 31, vai ter aquele monte de receita, e tem as irmãs que falam assim: isso aqui foi eu que fiz. Não é assim? Olha só o que eu fiz, olha só aí, compartilha a receita, quer um ensinar para o outro. Os irmãos também, algumas coisas que sabem fazer melhor, no sentido profissional, querem compartilhar. Mas você imagina, irmãos, eles viram Jesus orando. Jesus estava orando. E fala que quando Jesus terminou de orar, ele falou assim: eu quero. Já viu isso? Eu quero isso. Eu quero para a minha vida. Irmãos, e ali eles falam: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, eu queria que nós pudéssemos entender uma coisa: o que vai fazer uma grande diferença na nossa vida não tem truque.
Uma vez veio um pastor da equipe do Billy Graham. Quem não conhece, é a geração nova, foi o grande evangelista do século passado. O pastor Billy Graham veio um obreiro da equipe dele e perguntar, ele falou assim, todo mundo me pergunta, qual o truque? Qual o truque? Não tem truque. Irmãos, a igreja, eu e você podemos ser diferentes em muitas coisas, mas duas coisas tem que ser base na vida do crente: palavra e oração. Fala comigo assim, palavra e oração. Hoje nós queremos falar sobre essa questão da vida de oração. Irmãos, é interessante que aqui você e eu podemos ter muito tempo de igreja, mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou aberto para aprender. Eu tenho muito que aprender ainda. O irmão Joel está aqui, eu estou olhando para o irmão Joel. A gente respeita muito o irmão Joel, mas eu tenho certeza que o irmão Joel está aberto para aprender mais coisas que Deus quer ensinar para a sua vida. E todos nós precisamos estar abertos. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos é: Senhor, ensina-nos a orar. Quem sabe ensina-nos a orar nessa temporada que você está vivendo agora. Talvez até poucos dias atrás você sabia orar, parecia que a sua oração funcionava, parecia que tudo dava certo, mas já viu quando a coisa modifica? E aí a gente tem que ser humilde. Obrigado. A gente tem que ser humilde para dizer: Senhor, me ensina a orar nessa situação. Essa situação eu ainda não aprendi a orar nessa situação. E aqui, irmãos, a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, que nós podemos repetir, irmãos. Muitas vezes nós que somos evangélicos, né, crentes, a gente às vezes só faz a oração do Pai Nosso em velório. E não é para ser assim. Nós podemos e devemos orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é para ser feita. O Salmo 23 é uma oração para ser feita. Nós podemos orar a palavra de Deus, mas a oração do Pai Nosso não é somente uma oração para se decorar. Ela tem princípios, elementos que fazem parte de uma oração importante para a nossa vida. E nós vamos pensar nisso aqui brevemente hoje. Então eu queria que nós pudéssemos ter isso hoje. Quem está disposto hoje aqui a dizer para o Senhor: Senhor, me ensina a orar? Você pode dizer amém? Então vamos nós. Primeiro, é interessante que Mateus 6 ele fala Pai Nosso aqui, mais resumido ele fala Pai, santificado seja o teu nome. Irmãos, oração, eu quero que os irmãos entendam que quando a gente entra numa vida de oração, eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Porque a gente pode ser aquela... Uma vez um amigo meu, né, vocês conhecem, amigo da gente, pastor Elias, ele fala que a pessoa muitas vezes ora 1 minuto por dia. E ele falou assim: eu vou te provar isso. Ele acorda de manhã e diz assim: Senhor, obrigado pela noite de descanso, abençoa esse dia. Não deu 15 segundos não. Na hora do café ele disse: Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Na hora do almoço ele disse: Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E na hora de dormir, que o café da tarde geralmente nem agradece, na hora de dormir: Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. E dormiu, arrebatado. E ele orou 1 minuto. Irmãos, isso não é uma brincadeira. E muitas vezes tem pessoa, eu quero dizer para você, meu irmão, que se você está orando 1 minuto por dia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus espera mais da gente. Tem uma hora que ele virou para os apóstolos e falou assim, no Getsêmani: nem 1 hora. Eu não estou dizendo que é todo dia que você vai orar 1 hora não, meu irmão. Mas eu estou dizendo que vai ter dias que a gente tem que separar um tempo melhor de qualidade para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Naquele dia ele falou assim: nem 1 hora pudeste vigiar comigo. E tudo indica que ele orou 3 horas. Martinho Lutero orava 3 horas, porque a Bíblia diz que Jesus foi, orou e pegou eles dormindo. Aí ele repetiu as mesmas palavras e voltou. E 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, o que eu quero que a gente venha entender aqui? A primeira coisa, irmãos, na oração, você sabe por que muitas pessoas correm da vida de oração? Está aqui já no primeiro ponto. Porque a gente pode fazer qualquer coisa sem santidade. A gente pode fazer qualquer coisa sem santidade. A gente pode pregar, a gente pode cantar, a gente pode fazer teatro,
A gente pode fazer ação social, a gente pode fazer visita, pode fazer um monte de coisa sem ter um compromisso muito firmado com Deus. Agora, a oração não dá. Não dá para ser ator a vida toda. Porque oração é chegar diante desse Deus santo, é tirar o sapato e saber que é pecador e tem que mudar de vida e dizer: Senhor, eu não quero mais, me ajuda. É reconhecer que Ele é santo. Então quem entra para uma vida de oração, quem entra para buscar a Deus, vai mudar de vida. E quando peca, fica triste. Por quê? Porque ele está toda hora na presença do Senhor orando, irmão. Agora, o grande problema é que as pessoas desanimam da vida de oração, porque o Senhor não vai querer não, hoje eu errei muito, hoje eu pequei muito, fulano ora, fulano ora, hoje eu não quero orar não. Aí que tu tem que orar mesmo, meu irmão. O acusador não pode prevalecer na tua vida, você tem que crer mais no sangue de Jesus. O último da lista aqui é Satanás, e para muitas pessoas ele é o primeiro. Ele é o último da lista. Não cair em tentação é o último. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, você tem que crer na graça. Você só vai continuar crente confiando na graça, confiando na misericórdia, confiando que Deus é teu pai e acabou. Ele é o pai celestial, ele te adotou, você é filho e acabou. Você mora na casa do pai. Você está sujinho, ele vai dar um banho na gente, vai limpar. E vai botar roupa nova, roupa de salvação. Então você tem que ter uma aliança, um pacto, um compromisso, uma entrega total. E saber que Ele é santo e nós almejamos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas é fácil isso? É fácil, igreja? É fácil, igreja? Viver uma vida de santidade é fácil, meu irmão? Sim ou não? Não é. Mas eu quero que você entenda que a graça e a misericórdia do Senhor que nos sustenta. Há poder no sangue de Jesus. Ele quer que a gente se arrependa e volte para os braços dele. Voltar para uma vida de oração, sabe o que é? É você dizer assim: Satanás, você é mentiroso, eu prefiro acreditar no meu Pai Celestial. Eu prefiro crer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, e a Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Mas para a gente não tropeçar, porque Deus é santo, irmãos. Há um abismo enorme entre eu e Ele. Mas Jesus fez essa reconciliação. Jesus fez essa ponte, essa cor carmesim. O sangue dele fez isso. Amém. Então, meu irmão, Pai, santificado seja o teu nome. Precisamos lembrar quem nós estamos nos dirigindo, que é um Pai santo, mas há poder no sangue de Jesus para nos sustentar na presença dEle. Amém, igreja? Segundo, venha o teu reino. Aqui, irmãos, é interessante que reino tem a ver com governo. Irmãos, é o Senhor governar a nossa vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Tem hora que a gente ora por coisas, irmãos. Eu já vivi na minha vida de querer muito uma coisa, insistir, e Deus até dá. Eu lembro de um senhor que me discipulou lá atrás. Ele dizia que existe a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus é maravilhosa. A vontade permissiva é quando Deus permite. A pessoa bate tanto com o martelo que Deus fala assim: quer? Tá bom, mas agora é contigo. Quantas respostas de oração que a gente teve que virou um problema depois? Eu já tive empresa que era do meu sonho, mas que virou meu pesadelo. Porque aquilo não era para a glória de Deus. Aquilo não era plano de Deus na minha vida. Aquilo era a vaidade minha, era o querer meu, do homem. E eu quero dizer para você: quer ser feliz? Peça para o Senhor para vir um reino dele sobre a tua vida. Fala: Senhor, escolhe por mim. Irmãos, eu gosto muito de Abraão. Imagina só, Abraão e Ló. Ló chega para Abraão. Ló veio na carona. E daqui a pouco os pastores dele estão brigando lá, muita riqueza, muita prosperidade. E ele fala assim: não dá mais para a gente andar junto não. Tem que separar. Irmãos, eu gosto muito de Abraão. Ele é o pai da fé. Ele fala assim: escolhe. Escolhe porque para mim Deus vai escolher.
Ó Ló, escolhe você, porque para mim Deus escolhe. Aí Ló viu um lado assim, um deserto, e viu uma campina verdinha. Ele não teve pena do velhinho, foi igual o Pernalonga. Que a velhinho não teve pena. Ele escolheu a campina, só que ele não sabia que ele era a campina de Sodoma e Gomorra. Abraão, que foi esperto, que falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ló, escolhe, porque para mim quem vai escolher é o Senhor. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, meu irmão, se você tem coisas na sua vida hoje, quem sabe você está lutando em oração, eu quero te dizer, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nós não temos, irmãos, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Tem coisas que Deus vai te dar, sim, mas tem coisas que é livramento que ele não está te dando. Então viver uma vida de oração não é chegar assim no caixa eletrônico, apertar o dedo e a senha é Jesus e vem o que eu quero, não. É dizer: Senhor, o Senhor me ama, o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Se isso aí não for da tua vontade, eu abro mão. Falo isso doendo, porque eu quero muito, mas eu faço essa oração porque eu confio no Senhor. Amém, irmãos? Então venha o teu reino. Outra coisa, terceiro, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Isso aqui, irmãos, tem as nossas necessidades diárias. Irmãos, mas aqui tem um paralelo com o mundo espiritual. Irmãos, você já parou para pensar, se você ficar aí 3 dias sem comer, sem beber, como é que fica? Ficar aí 3 dias sem tomar banho, como é que fica? E como que a gente fica sem buscar o Senhor? Como que a gente fica sem se alimentar do Senhor? Como que a gente fica sem buscar? Eu quero dizer para você que assim como nós temos a necessidade do pão diário, nós temos a necessidade do pão espiritual. Quem está entendendo aí, diga amém. Então chegou aí uma galera aí, nós estamos pregando sobre a oração do Pai Nosso. O tema é: Senhor, ensina-nos a orar. Então o pão cotidiano, meu irmão, não é vergonha. Eu quero dizer para vocês que já teve época na minha vida de eu pegar minhas contas e levantar para o céu e dizer: Senhor, aqui ó, não tem dinheiro não. Eu não tenho dinheiro não. Eu não tenho dinheiro não, Senhor. Aqui ó, eu entrego nas tuas mãos. Já aconteceu comigo quando eu trabalhava lá no açougue da Barra. Irmãos, isso aqui eu conto para os irmãos com muita humildade, não é vaidade nenhuma não. Só Deus sabe as provações que eu passei. De eu pegar assim, tipo, gente que comprava no prego, né, como dizem, né? Aquelas notas mais altas, de eu pegar 3 que devia mais, eu ir para o banheiro da loja, dobrar o joelho e orar. Falei: Senhor, seria tão bom se alguém desse aqui pagasse. Eu chegava na frente, um pagou. Você pode dar um aplauso, louvor a Deus? Você pode dar um aplauso, louvor a Deus? Eu já tive experiência desse jeito. Então eu quero dizer para você que não é vergonha pedir o pão de cada dia, não, meu irmão. Você pode, você deve pedir, e é o pão de cada dia. É a necessidade. Coloca realmente, irmãos, Deus quer partilhar de cada detalhe da nossa vida. Você já reparou que quando é um pai, uma mãe, que um filho, um familiar fez uma coisa que você não ficou sabendo, a gente fica triste, não fica? Vamos supor: o teu filho fez aquilo, ganhou aquilo, e você sabe pela boca de outra pessoa. A gente que é pai e mãe fica meio ciumento. Um ciúme santo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus quer saber de todos os detalhes da tua vida. Deus quer que você agradeça: Senhor, obrigado porque eu consegui. Tu saiu do posto de gasolina, meu irmão, abasteceu. Dá glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado por cada detalhe. Irmãos, a gente às vezes não tem noção. Eu às vezes, até quando eu vou, tem hora que, né, o café está velho, vai fazer um café à tarde, tem hora que eu peço até perdão a Deus, que para jogar o café velho fora. Porque tem gente que não tem o que comer. E a gente vai fazer um café novo. E nós temos que ser grato a Deus por cada detalhe da nossa vida. Então, o nosso pão de cada dia, o poder dizimar, ofertar, o poder participar, o poder contribuir, ajudar, isso é extraordinário, irmãos. Amém? Então, nós temos um Deus que Ele quer saber do teu dia a dia, Ele quer saber das tuas contas, Ele quer saber das tuas bênçãos, Ele quer saber, Ele quer acompanhar.
Quarto, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. É interessante que pecado tem a ver com dívida. É uma coisa, irmãos, essa semana eu fiquei sabendo que eu estava com uma dívida que eu nem sabia. Dia 5 venceu lá o negócio de IPTU, eu esqueci de pagar. E eu ainda dei glória a Deus, porque já teve, já viu quando você tem a conta e você não tem o dinheiro para pagar? Mas uma coisa é você ter o dinheiro para pagar e esquecer de pagar a conta. E a gente fica bravo ainda. Fulano não mandou a conta. E tu tem o dinheiro para pagar. E a gente fica zangado ainda. Briga com a Vivo, briga com todo mundo. Aí eu fui lá na prefeitura. Aí apareceu lá não sei o que, negócio do drone. Nesses trem aéreo aí. E apareceu lá uma dívida que eu não sabia que tinha, irmãos. O meu nome poderia ir até para o Serasa, sei lá para que trem desse aí. Eu tinha uma dívida e não sabia. É por isso que Davi, o salmista, vai dizer: Senhor, perdoa até meus pecados ocultos. Tem pecado que a gente sabe que fez, irmão. E o pecado pesa, irmão. Pecado, se você ler o Salmo 32, 38, 51, que é confissão de pecado, o pecado pesa e achata, o pecado está diante de mim, o pecado envelhece os ossos, o pecado é uma desgraça. Mas louvado seja Deus que tem remédio. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então eu quero dizer para os irmãos que, e é interessante que ele fala assim: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Você sabia que tem muita pessoa que não é crente ainda, sabe por causa de quê? Ela crê na palavra de Deus, ela crê em Jesus, ela ama a igreja, mas ela não perdoa uma pessoa. Ela fala assim: não, fulano eu não perdoa. Aí a pessoa não foi batizada até hoje, porque não perdoa a pessoa. Quem é que está perdendo? Então hoje você vai usar uma fé inteligente, você vai pedir a Deus. Eu quero dizer para você que perdoar é tão difícil que o Filho de Deus teve que morrer na cruz. Qualquer milagre ele poderia fazer lá do céu. E tem gente que às vezes não vem para a igreja, não entrega a vida para Jesus, porque o problema é um perdão que ele não consegue liberar. Mas eu queria que hoje, irmãos, em nome de Jesus, você já parou para pensar se a tua vitória, a tua bênção, a tua comunhão com Deus dependesse de você perdoar alguém? Irmão, ninguém é digno de perdão. O Salmo 130 diz que é Deus que dá o perdão, por isso ele é temido. É Deus que perdoa. Se você fez alguma coisa para alguém, você hoje está na igreja, e aquela pessoa não fala contigo, a Bíblia diz o seguinte: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Se o outro não quer ter paz, o problema é dele. Mas nós, como servo de Deus, nós temos que ter paz no nosso coração. Nós temos que pedir a Deus para tirar toda a dor, amargura, tristeza. Tem pessoas que perdoar é uma coisa, conviver é outra. Você pode perdoar e a pessoa lá e você aqui, mas você não vai ficar desejando mais mal para aquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, oração é necessário, essa questão de perdoar. Quantas vezes a gente às vezes está numa roda de família, de amigos, a gente daqui a pouco, sem perceber, falou mal do irmão. Coisa comum. Irmãozinho, depois tem que pedir perdão e orar. Juntou 3, 4 pessoas, falou mal da vida de alguém antes de ir embora. Se puder, ore e peça perdão. Fala: Senhor, falamos isso de fulano, mas não, a gente acha que é isso, pode não ser, então o Senhor perdoa a gente em nome de Jesus. Quantas vezes eu estou em roda de pessoas, irmãos, que surge o nome de alguém, e tem hora que a gente tem que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque vida de oração, quando a gente guarda amargura, ressentimento, a gente não tem vontade de ir para o lugar de oração. Agora, quando a gente perdoa, o Espírito Santo nos impulsiona para o quarto de oração. Quando a gente perdoa, o Espírito Santo nos impulsiona para as coisas de Deus. Então, perdão tem a ver até com dívida. Pedro vai dizer que ele cravou na cruz do Calvário a nossa dívida para com Deus. Amém, igreja? Então, se nós queremos que o Senhor nos ensine a orar, nós temos que viver o perdão. E caminhando aqui para o final, e não nos deixe cair em tentação. Irmãos, é interessante que aqui é como se o Senhor dissesse o seguinte:
Você já fez a oração, você já chama Deus de Pai, você já perdoa, libera perdão, você confia na provisão diária de Deus, você reconhece que Deus é santo, você reconhece o governo de Deus, mas você tem medo do futuro. Outro medo que as pessoas têm de entregar a vida para Jesus é: e amanhã? Pastor, hoje eu estou aqui, pastor. Hoje meu coração está incendiado de amor por Deus. Pastor, hoje eu estou aqui, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas pastor, e amanhã como é que vai ser? Como é que vai ser lá no meu serviço? Como é que vai ser com meus familiares? Eu não sei, meu irmão, eu só sei que Deus vai te ajudar. Eu só sei que Deus vai te dar graça. Eu só sei que Deus vai te dar força. Amém, igreja? Então aqui está dizendo o seguinte: e não nos deixe cair em tentação. Na outra versão vai dizer, livra-nos do mal, do maligno. Aqui eu quero dizer para vocês que o inimigo realmente ele está em último lugar na lista. Mas ele está na lista. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos vivido dias maus. Apocalipse fala, irmãos, que no final dos tempos tem demônios terríveis que serão soltos. Demônios terríveis que serão soltos. A malícia, a maldade no mundo vai piorar, vai piorar. E aí, mais do que nunca, nós temos que se apegar a Deus. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Quem está entendendo aí, diga amém. Então aqui, irmãos, essa oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, é isso mesmo. É no sentido, né, de não me incite à prática do erro, não deixa que eu venha querer fazer coisas erradas. Quem sabe, irmãos, tem pessoas hoje que você está vivendo um momento de grande tentação. Às vezes tem pessoas que contam: ah, pastor, tem 5 anos que eu vivo debaixo de uma opressão infernal terrível, uma tentação terrível. Às vezes pessoas que se afastaram da igreja, ou pessoas que estão vindo aqui no culto direto, irmãos. É que tem coisa que é muito secreta, a gente não pode abrir um com os outros, porque infelizmente nós não temos às vezes maturidade espiritual para ouvir. Você sabia que você às vezes está vivendo um problema, meu irmão, que você, se você às vezes querer ser uma pessoa muito simples, de abrir o teu coração para qualquer pessoa, em vez de melhorar, piora. Em vez de melhorar, piora. Então você tem que ter muito cuidado, mas lembrar que você tem acesso direto a Deus. Você tem acesso direto para pedir perdão. Você tem acesso direto para pedir fortalecimento. A Bíblia diz em Efésios 6:10, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Irmãos, quem é o maior? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Senhor dos Exércitos? Quem é o Rei da Glória? Quem é que é o Todo-Poderoso? Então nós temos que estar do lado do Todo-Poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Nós temos que entender que o inimigo existe, ele é real, ele é terrível, mas o nosso Deus é todo-poderoso. E nós temos que, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas ele só vai fugir se a gente obedecer. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu queria convidar o Ministério Louvor aqui à frente. Eu queria que você pudesse estar entrando em oração. O culto hoje, irmãos, é um culto que eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Pode apagar a luz, irmão Heraldo, por favor. Esse culto de hoje é uma chave. Você quer realmente ter um ano novo? Você quer coisas novas na tua vida? Se você quer ter experiências novas, nós precisamos nos mover numa nova atividade de oração com Deus. Quem está ligado aí, diga amém. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus não tem filho predileto. Eu lembro, irmãos, quando eu era novo convertido. Liga a luz só um pouquinho aí, porque pastor gosta de ver o rostinho do povo e eu quero falar uma coisa aqui. Pode ligar. Eu lembro, irmãos, quando eu era um novo convertido, irmão, que fome que eu tinha de Deus, irmão. Sabe o que é fome? Fome de aprender a palavra de Deus, fome de buscar a Deus, fome de ter sede de Deus, de conhecer os mistérios de Deus. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu fui procurar um pessoal de uma igreja que estava começando, uma amizade nova que eu fiz na ocasião, foi
Os irmãos conhecem o pastor Daniel, um missionário que veio lá de Juiz de Fora. E ele veio, irmãos, com 50 merréis no bolso. E ele veio para cá debaixo de uma direção de Deus para plantar uma igreja. E eu, membro de uma igreja batista, bem tradicional, uma igreja muito idônea, muito séria. Mas eu sempre fui muito aberto para as coisas do reino de Deus. Eu respeito cada denominação. E eu procuro aprender um pouquinho de cada uma. A metodista vai me ensinar. Casa de oração vai me ensinar. A Assembleia de Deus vai me ensinar. Eu sei que faço parte de uma igreja batista. Mas vieram aqueles irmãos. E eu lembro que eu estava numa luta muito grande. Querendo consagrar mais a minha vida. Pensamentos. E eu lembro um dia que eu bati lá na porta lá daquela igreja. E fui cedo. Aí o irmão me atendeu. Ainda não tinha muita intimidade não. Tinha ele mais um. Ele dormiu no gabinete pastoral, o olho cheio de remela. E o outro estava dormindo no púlpito, no altar. Mas pensa assim uma pessoa assim, simples. Mas aqueles ali, irmãos, eles estavam pagando um alto preço de busca e de oração. E ali eu pedi uma oração de imposição de mãos. Irmãos, eu te falar um negócio. Para um novo convertido, tinha hora que eu queria pensar naquela coisa ruim e não vinha. E era impressionante. Eu falei, ué, sumiu essas pragas da minha cabeça. Eu fazia força para lembrar e não vinha. Eu falei, rapaz, o negócio funciona mesmo. Mas homens de oração. Comecei a participar de reuniões de oração da madrugada. A minha esposa na época pensava assim, antes eu não era crente, depois me converti, você está doido. Eu lembro, irmão, de ficar 8, 10 homens orando, vizinho reclamar e brigar, de irmão ficar aqui no cantinho da parede orando. Quando ele levantava, estava aquela roda molhada de baba, de tanto dar glória a Deus que quase furou a parede. Um dos tais. Irmãos, Deus está querendo. Deus está querendo alguém que se coloque na brecha. Não é a placa da igreja. Deus não está preocupado com a placa. Deus está preocupado com o coração. Coração que vai buscar Ele. Tudo acontece na igreja através da oração. Porque quando a gente ora, a gente sai da frente e diz: Espírito Santo, tome o seu lugar. Ao ponto de você ficar igual a Abraão. Pode escolher. Deus vai escolher para mim. Agora, se você entrar nesse caminho de oração, aqui nós temos alguns adolescentes. Você sabia que Deus pode pegar um adolescente desse que está aí e fazer virar um canela de fogo, fazer virar o maior pregador da igreja? Você sabia que Deus pode fazer isso? Você sabia que Deus pode pegar um desses adolescentes aí e na hora que ele vinha aqui abrir a boca, a glória de Deus descer no lugar? Mas não é só adolescente, jovem, anciãos, homens, mulheres. Para Deus não tem idade. De manhã eu preguei sobre Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Para Deus não tem idade. Para Deus tem o querer, o busca. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus está querendo um povo que busca. Deus está querendo um povo que ora. Ele falou assim: a minha casa será chamada por todos os povos como casa de oração. Você sabe qual é o lugar mais importante na vida de um pastor? É o púlpito e o lugar de oração.
o púlpito e o lugar de oração. Quem está entendendo, diga amém. Pode desligar a luz, você pode ficar em pé, por favor, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, você quer um ano novo? Mas você quer um ano novo espiritualmente falando? Aí você tem que falar: Senhor, ensina-nos a orar. Mas eu não quero orar igual o pastor, não. Você vai orar igual você. Deus já tem um projeto para a tua vida de oração. Deus já tem um tempero para o teu jeito. Deus já tem os mistérios para a tua vida. A gente começa até aprendendo com alguém, mas daqui a pouco a gente desenvolve o nosso ministério. E o nosso ministério, eu quero dizer para os irmãos, se nós queremos ser uma igreja cheia da graça, cheia da presença do Senhor, porque nós almejamos fazer obra, fazer benfeitorias, e vamos fazer, em nome de Jesus. Não deu tempo de fazer o batistério não, mas quem sabe para abril, se Deus quiser. Já viu o projeto aí, ficou lindo, Yasmin. Mas o mais importante é quando o Espírito Santo vem na vida de uma igreja. Irmãos, sem o Espírito Santo, Charles Spurgeon dizia assim: fecha a porta do templo, prega e vai embora todo mundo para casa. Se for para a gente ficar aqui só na nossa inteligência, só na nossa sabedoria, não vale a pena. Agora, se for para a gente ser uma igreja de Jesus Cristo, Ele é o cabeça, a palavra é a palavra para nos guiar, nos orientar, e o Espírito sacudir cada um, e o Espírito Santo, os anjos de Deus está aqui, a gente ser uma igreja real, uma igreja viva, uma igreja verdadeira. Aí, meu irmão, tiver 2 ou 3 basta. 2 ou 3 basta para Deus fazer um rebuliço. Então, meu irmão, busque isso. Diga: Senhor, me ensina a orar. A maior luta da tua vida vai ser para a tua vida de oração. Escuta o que eu estou te dizendo. Tem luta para vir no culto? Tem uma maior. A maior luta da tua vida vai ser a tua vida de oração. Toda vez que você terminar o teu momento de oração, diga amém, 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 porque é amém mesmo. Outra coisa mais difícil que tem, você arruma amigo até para quebrar pedra, amigo de oração é escasso. Pastor conselheiro tem um monte, conselheiro, amigo, discipulador tem um monte, gente para te ensinar a tocar um instrumento tem um monte, com todo respeito. Gente para te ensinar a Bíblia tem um monte, glória a Deus. Gente de oração que vai orar contigo, isso é raro. Você tem um amigo de oração, valorize. Você tem uma amiga de oração, valorize. Uma vida de oração, uma vida de oração transforma a nossa vida. Alguém já botou aquela figurinha, no telefone, indo para a oração, aí bota a figura de um gatinho, voltando da oração, e bota o leão, porque é assim. Você entra na oração com dor, com lágrima, com dor, gemendo. Eu lembro quando a minha esposa estava lá no Covid, internada. Eu entrava na oração com o laudo do dia do médico, miando, Serginho. Senhor, meu Deus. Mas dali a pouco, já estava glorificando. Ela já está em casa, pela fé. Ela já está em casa, pela fé. Eu quero te dar 1 minuto. Quem sabe teve gente aqui que só orou 1 minuto hoje. Eu quero te dar 1 minuto para você começar a orar. Você pode abrir essa boca abençoada. Sobe o instrumental. Abre a tua boca e começa a glorificar o Senhor. Chama Ele de Pai. Dá glória ao Pai, dá glória ao Filho, dá glória ao Espírito Santo. Começa a adorar. Começa a adorar a Ele. Chama Ele de Pai.
reconhece que Ele é santo, aleluia. Diga para Ele vir o reino dEle sobre a sua vida. Diga que Ele pode escolher por você. Diga que você entrega a direção da sua vida nas mãos dEle. Diga para Ele, aleluia. Peça o pão, peça o pão. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir o pão. Aquela conta, aquela dívida que você tem com aquele familiar, aquela dívida que você tem lá no banco, não tenha medo, não tenha vergonha. Faça um balanço da empresa, não só para mostrar para o teu sócio, não só para você saber, não só para a tua família saber, mas para você levar diante de Deus em oração e apresentar para Ele: ó Senhor, aqui está a situação, mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a história. O pão nosso de cada dia. Agora vai doer. Perdoa, meu irmão. Perdoa. Quem sabe tem gente que tem que perdoar o pai, a mãe. Quem sabe tem gente que tem que perdoar um filho. Ou um filho tem que perdoar um pai, uma mãe. Perdoar um familiar. Perdoar um irmão em Cristo. Quem sabe você tem que perdoar um pastor, um diácono, um presbítero. Quem sabe você tem que perdoar um líder espiritual. Quem sabe você tem que perdoar um ex-sócio, ex-esposa, ex-marido. Deixa quietinho para lá, mas pede para Deus limpar e perdoar, para que isso não venha atrapalhar a tua vida com Deus. E peça para Ele, mas peça confiante. Não nos deixa cair em tentação. Eu não quero errar, Senhor. Eu não estou mais no time de lá. Eu não estou mais no time do mundo. Eu não sou mais ímpio. Os caminhos ímpios do mundo deixei. Agora eu quero ser uma nova criatura. Agora eu quero viver para o louvor da tua glória. Eu sou teu. Eu renuncio Satanás e todas as obras. Renuncio o mundo, renuncio o pecado. Eu sou do Senhor Jesus. Diga para Ele: Pai, eu quero em nome de Jesus entregar aqui a vida do rebanho do Senhor, todos nós. Ensina-nos, Senhor, a orar. Que esse final de 2024 possamos ter experiências extraordinárias de oração. E que 2025, meu Pai, possamos realmente mergulhar fundo. Mergulhar, meu Pai, nas profundidades espirituais. Que os jovens, adolescentes aqui venham ter experiência extraordinária com o Senhor. Homens, mulheres aqui, anciãos, pessoas aqui, meu Pai, que acharam, meu Pai, que muitos pensam que eles morreram. Meu Pai, tem gente que está aqui hoje, que já ouviu pessoas dizer: fulano já era, fulano está morto. Mas que espiritualmente o Senhor está ressuscitando hoje aqui chamados, o Senhor está ressuscitando ministérios hoje aqui. E o Senhor, meu Pai, o Senhor, o Todo-Poderoso, em oração, através por oração, é pela vida de oração, ganhamos em oração, conservamos em oração, profetizamos em oração. A nossa vida sem ser uma vida regada de oração. Eu estava em casa, meu Pai, o Senhor me deu essa palavra: filho, hoje é oração, hoje é oração, hoje é oração, hoje é oração, hoje eu quero falar de oração, hoje é oração, oração, em nome de Jesus. Aleluia. Ministério Louvor. Vamos adorar.